I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Agora, na Rádio Edu, EduComcast, seu novo podcast sobre educomunicação. Em jogo aqui é uma tecnologia ou é o processo de ensino-aprendizagem e as várias mediações, interferências, intercorrências que nós temos nesse processo? Olá, ouvintes da Rádio Edu! Sejam bem-vindos ao 9º episódio do EduComcast, o seu podcast sobre educomunicação. Eu sou Suéler Costa e convido você a desbravar mais uma temática desta nossa primeira temporada. Eu sou Renato Endrigo e é sempre um prazer ter você como ouvinte. Nesta edição, vamos falar sobre 3 modalidades que ganharam maior ênfase no cenário pandêmico, quando as tecnologias passaram a contribuir para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Estamos nos referindo ao ensino à distância, ensino remoto e ensino híbrido. Há mais de um ano, ouvindo esses termos, eu tenho alguns questionamentos a você. Quais as diferenças entre essas metodologias? Como visualizar a sua aplicabilidade na área em que você atua? O mais importante, como manter a interação com os alunos neste novo ambiente de aprendizagem? Importantes questionamentos, Suéler. Apesar de estarmos ouvindo bastante essas terminologias e muitos professores fazerem uso de cada uma delas, ainda há muitas dúvidas sobre os seus formatos, diferenças e particularidades. Tem razão, Renato. E é por este motivo que convidamos 2 especialistas na área para esclarecermos todas essas dúvidas. São as professoras doutoras Eliana Nagamini e Maria Almeida do Carmo, que integram o grupo de pesquisa MECOM, Mediações Educomunicativas, da ECA USP. 2 especialistas que contribuirão para as nossas interpretações. Eliana é pós-doutoranda em Ciências da Comunicação pela ECA USP, especialista em Educação e Ambientes Virtuais. Atualmente, ela é docente na FATEC São Paulo, do Centro Paula Souza. Já a Maria Almeida é doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Taubaté, a Unital. Atualmente, ela é docente na graduação e no programa de mestrado em Linguística Aplicada, também na Unital. As nossas convidadas vão nos ajudar a compreender as interlocuções entre os modelos que conduziram o ensino em tempos de isolamento social. Métodos que já existiam, mas atualmente ganharam mais visibilidade e, por sua vez, mais espaço na educação brasileira. Mesmo que ainda de forma limitada, ou seja, usufruídos apenas por aqueles que conseguiram ter acesso aos dispositivos comunicacionais e, principalmente, à internet. Preparados para mais um encontro enriquecedor? Com vocês, as nossas convidadas deste episódio. É um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês. A nossa proposta, minha e da Maria, é realmente fazer uma conversa com vocês. A partir das nossas reflexões, principalmente das relações de interação nessas modalidades de ensino. Do ensino à distância, do ensino híbrido e do ensino remoto. Maria? Olá, boa noite a todos. Estou muito contente de estar aqui e para participar desse bate-papo aqui com vocês também, a professora Eliana, é uma honra, e conversar um pouco sobre justamente essas formas de ensinar. Então, eu e a Maria, nós queremos fazer uma conversa, é mais um bate-papo mesmo, pensando na questão da interação nessas modalidades de ensino. Nessa nossa conversa, nós vamos trazer muito mais as nossas reflexões, os nossos questionamentos.
Na verdade, assim, a gente não tem uma grande solução, a gente não tem uma grande resposta para todos esses nossos questionamentos, né? Eu acho que é uma coisa, é uma característica de quem trabalha com a educação, de sempre se questionar, sempre refletir sobre o fazer, né? O fazer na sala de aula, questões teóricas que envolvem a sala de aula. E neste momento, a gente está convivendo com essas modalidades, com a mediação tecnológica, né, sobretudo no ensino remoto, que, na verdade, vai ser a nossa ênfase, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre o ensino à distância, o ensino híbrido, né, nessa perspectiva da interação. E essa interação nós pensamos principalmente considerando a importância desta interação no processo pedagógico. E quando nós olhamos para essas modalidades, nós vamos encontrar duas importantes linguagens, que é a linguagem verbal e a linguagem visual. Em relação à linguagem verbal, isso é importante, antes da gente entrar nas modalidades de ensino, é importante a gente reconhecer a importância da palavra, que é através dela que nós nos expressamos, que nós nos relacionamos com o outro, é através dela que nos encontramos numa situação comunicativa com os nossos interlocutores. E é uma situação concreta. São nessas relações de uma situação concreta e fatores extralinguísticos que nós precisamos considerar as condições de produção, as condições de circulação, as condições de recepção. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é uma interação que é mediada por uma tecnologia. Agora, mesmo numa linguagem verbal, então vamos pensar, né? O uso da palavra, a palavra me permite chegar até o outro e receber o outro, mas além disso, a gente tem uma comunicação que é não verbal também. Se nós vamos pensar, por exemplo, na sala de aula presencial, então eu gesticulo bastante, eu faço sorriso, fecho a minha cara, né? A gente olha para o nosso aluno também e tem essa percepção. Quando eu me comunico com alguém, eu não me comunico só com a minha expressão oral, a minha expressão gestual também, né? Na comunicação escrita, aí você tem o teclado. E na hora que eu uso o teclado, hoje nós temos, além da linguagem escrita, da palavra escrita, nós temos a linguagem visual também. Na linguagem visual, dentro do computador, mediado pelo computador, ou nessas tecnologias, você vai ter imagens, você vai ter os ícones, você vai ter os emojis, os emoticons, que são unidades mínimas de sentido que expressam os nossos sentimentos, as nossas ideias. E é interessante essa linguagem visual, porque ela ultrapassa essa fronteira do idioma. Você vai tendo um código visual e que os interlocutores, então, vão estabelecer a sua comunicação através dessa imagem. E hoje, a gente já tem observado que esta linguagem está muito presente nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Hoje elas estão entrando das aulas remotas também. Então, ponho lá uma carinha, ponho um ok, faço meu coraçãozinho. Isso, de certa forma, a linguagem visual, ela vai ocupar um lugar da afetividade. Então, eu vou mostrar a minha afetividade, o meu sentimento em relação àquela mensagem que está sendo passada. Então, é uma outra forma de eu estabelecer uma interação com o meu aluno que está do outro lado da tela. E hoje, se a gente for pensar nas aulas remotas, nas aulas síncronas, em que há uma necessidade de uma resposta imediata, a gente pergunta para o nosso aluno, e aí, tá entendendo? Tá tudo bem aí? Então, muitas vezes eles põem só a mãozinha, né? Põem o coraçãozinho. Então, é uma forma mais rápida de responder, então, essa relação da interlocução que é mediada pela tecnologia. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Decisions. Wait a minute. Are you still looking for cars on Carvana? Yeah. Decisions. When I used Carvana, I found the exact car I was looking for in minutes. Bought it on the spot. Electric or full diesel? Decisions. Come on, you've been at it for weeks. Just buy it already. You're right. Crossover it is. Decisions decided. Whether you know exactly what you want or like to take your time, buy your car the convenient way with Carvana. A Maria, então, vai entrar falando um pouquinho sobre a educação à distância. Quando eu falo em ensino à distância, né, implica pensar também que ela pode ser feita sem os dispositivos técnicos. O professor Moran, lá em 2003, ele já dizia isso, que a gente precisava cuidar de falar do ensino online ou ensino à distância. Como é que esse ensino à distância, ele, justamente a gente pensando que ele também ser feito sem a tecnologia, a primeira geração do ensino à distância, ela foi realmente toda voltada para os cursos via correio, né, em todo o mundo, né, e naquele momento, né, final do século XIX, meados do século XX, em que a gente teve aí um barateamento dos correios, os sistemas ferroviários estavam em expansão, então a gente tem o que a gente chama de primeira geração do ensino à distância, que é o ensino aí pelo correio. E aí, se a gente pensar no hoje, né, vamos fazer um gancho com hoje, né, 2020, se eu pensar que hoje, entrega de material impresso tem a ver com aquele momento. Então, a gente tem uma autora, a Machado, que ela vai dizer, a Dinamara Machado, que ela vai falar exatamente isso, né? Que evoluir também significa a gente preservar alguns fatores positivos, então, lá daquele instante, né? Então, hoje eu tenho muitas crianças que estão recebendo esse material impresso nesse momento que a gente está vivenciando agora do ensino remoto. A segunda geração, ela já tem a ver com o rádio e a televisão, tá? E esse rádio e a televisão também, se a gente pensar, hoje, nós também temos estados e municípios que estão trabalhando com a TV aberta, e mais com a TV aberta também, a gente tem vários estados que estão lidando com isso, e o rádio também está contribuindo muito nesse momento do ensino remoto. Está falando lá da segunda geração de ensino à distância, também aí relacionando aí com essa segunda geração. A Dinamara Machado vai falar, então, que só na terceira geração, e aí a gente já está falando agora de 1960, tá? Porque até então a gente estava, né, agora em 1960 começou uma preocupação não só com as tecnologias, né? Porque até então existia uma discussão muito grande sobre o uso das tecnologias, né? Das ferramentas, discussão que estava lá, discussão que a gente ainda faz hoje, né? Mas, daquele momento em diante, começou a ser preocupações com estratégias do ensinar e aprender. E ouvindo o professor Citelli na semana passada, a gente pode também fazer esse relacionamento. O quanto hoje, né, e nesse momento que nós estamos vivendo agora, desse ensino remoto, né, pandemia, enfim, que a gente não sabe o que nos aguarda, um dos tópicos, uma das reflexões que o professor fez na semana passada é justamente essa, né, agora, repensar novas estratégias de ensinar e aprender. Bom, a quarta geração do ensino à distância foi relacionada às transmissões de satélites, mas aí eu precisava de uma sala de aula, então o aluno tinha que estar numa sala de aula para acontecer essa recepção, né? E aí veio a quinta geração em 1990, que é a disseminação da internet realmente como ferramenta, né? Com as tecnologias, com todos os softwares educacionais que a gente tem. E aí, o que eu preciso sempre pensar quando eu estou falando desse ensino à distância? Como a professora Eliana falou, né, a questão da interação é fundamental para eu pensar aí. Porque seja à distância hoje, usando todos os dispositivos tecnológicos, sempre tem um material que ou ele é impresso ou ele é digital, e se digital ele permite uma lógica, mais ainda uma educação, o ensino à distância ainda está muito focado no escrito, tá? Eu acho que a gente ainda tem muitos cursos do ensino à distância realmente focados no escrito. Eu já fiz alguns cursos, e teve momentos sincrônicos, teve os vídeos em geral, e alguns momentos sincrônicos, mas o foco realmente é no material escrito. Já que o nosso foco principal aqui é pensar essa interação, a gente precisa lembrar o seguinte, que ensino à distância, mas essa interação, e justamente por isso essa interação precisa acontecer com muito mais cuidado, porque tem-se essa ideia, muitas vezes, de que o aluno vai aprender sozinho.
A gente quer, em qualquer circunstância, óbvio, né? Eu acho que no presencial, no remoto, no que a gente vai falar aí de ensino híbrido, você quer realmente que o seu aluno tenha autonomia, que o seu aluno investigue, que ele pesquise, mas é preciso que o professor cuide disso. E no ensino à distância, pensando em toda essa interação, aluno-máquina, aluno-professor, enfim, né? E conforme a Eliana comentou, linguagem é espaço de interação. Nessa interação que os sentidos são construídos, a gente precisa ter muito cuidado com essa interação e com essa linguagem, né? Então, cabe aí, nesse momento, essas orientações. Você aqui, pensando nesse espaço do ensino à distância, questões que são do ensino à distância, mas que hoje a gente, vivenciando esse ensino remoto, também pode nos ajudar a pensar também a nossa interação aí do momento atual, tá? Então, questões de linguagem, né? Questões que a gente vai pensar aí para acontecer essa interação, para o professor poder orientar esse aluno nesse material, seja ele digital, seja ele impresso, né? Então, eu tenho aí o uso do vocativo, que é muito comum, né? É interessante isso, né? O prezado aluno, o caro estudante, esses materiais fazem muito uso disso, né? Indicadores, os dates que a gente vai dizer, né, são indicadores aí da participação, da interação comunicativa, eles são muito presentes nesses materiais, eles precisam ser. Esse momento em que eu vou conversar com o aluno, então você, né, você já parou para pensar nisso? A utilização é muito frequente também, até para atenuar essa linguagem, até para tentar trazer isso que a Eliana ainda vai comentar um pouco mais lá na frente, né, mas só adiantando, essa falta, né, do presencial, essa falta dessa interação olho, que a Eliana ainda vai comentar mais um pouquinho aí, né, do gesto, enfim. Verbos na primeira pessoa também vão nos ajudar, então é muito importante esse uso, né, do vamos estudar, gostaríamos. E esse plural, às vezes, ele tem foco no aluno, no professor, no aluno e no professor, verbos no imperativo, e como é que eu vou fazer isso? E mesmo a gente pensando, nem sempre, né, o ouvinte vai entender aquilo que você disse da maneira como você disse, né? Então, são questões delicadas aí, e que a gente tem vivenciado. Verbos no imperativo, então, que vão ajudar, os pronomes possessivos, né, em geral, também da primeira pessoa, né, também vai criar essa proximidade, né, o nosso. É um material que também, a gente no remoto tem feito muito isso, né, de perguntas, instigar para ele refletir, seja ele no momento em que ele vai fazer uma atividade assíncrona, ou seja no nosso momento síncrono. E o Instância, nos seus materiais, usam muito esses recursos, sugestões, conselhos, enfim. Já o ensino híbrido, né? Então, quando eu estou falando do ensino híbrido, o que eu preciso, eu acho que tomar um cuidado imenso agora na abordagem, quando a gente está falando dessa abordagem híbrida. Para falar, a abordagem híbrida, na verdade, a gente é uma abordagem ativa, né? É tida como uma metodologia ativa, Paulo Freire, porque ele já dizia, né, de que lá atrás ele já dizia mudanças da educação em relação, em função dos recursos tecnológicos, e o quanto a gente ia precisar demandar formação, estratégias e metodologias. Que uma dessas abordagens, ele já dizia, era fundamental que a gente já trabalhasse numa perspectiva de estimular essa autonomia do aluno. E esse ensino híbrido hoje, então, que na verdade recupera o que o Paulo Freire e os educadores já diziam há muito tempo, é uma abordagem que a gente vai pensar nesse estimular, né? Esse ensino híbrido vai pensar nesse estimular, essa autonomia. Então, uma coisa fundamental é a gente pensar o seguinte, o ensino híbrido não é a junção de aula presencial com ensino remoto, e muita gente tem entendido nesse momento. Eu escutei, inclusive, de gestores, o ensino vai passar a ser híbrido porque eu estou usando tecnologia, então, ora o aluno vai estar no presencial, ora ele vai, esse presencial, ou como está acontecendo, né, nesse torno, é híbrido. Não. A Lilian Bassic e o professor Moran, né, eles vão, que o ensino sempre foi híbrido, na verdade, né, que a gente sempre usou estratégias, metodologias, tempos, espaços diferentes. O que mudou, então, na verdade? A disposição que a gente tem, né, a nossa disposição, todos esses aparatos técnicos, né? Então, acho que isso é importante a gente pensar. E pensar nessa interação desse ensino híbrido, presencial e online. Isso pode acontecer no momento da escola e no momento fora da escola, mas tem que ter a ver com uma abordagem, com pensar modos de fazer. Não é simplesmente porque ele vai para casa e utilizar o computador, que vão colaborar para essas interações que acontecem no presencial também poderem acontecer nesse online. E esse online pode ser, inclusive, dentro da escola, porque eu tenho aí abordagens, uma delas é quando o professor
cria várias situações dentro da própria sala de aula, né? Que aí eu tenho várias abordagens, uma delas é a chamada rotação por estações, por exemplo, né? Então, esse híbrido, na verdade, ele é mais amplo que a questão só, né, de pensar, estou usando a tecnologia, estou usando o online, né? Vai além disso, né? Se eu quero um aluno mais ativo, com mais autonomia, esse professor também precisa criar situações, e o ensino híbrido pensa justamente nessa abordagem, né? Numa abordagem, pensando aí no sentido vigotskiano, daquele professor que tem, a tarefa é ser um cuidador, né? E a palavra talvez seja que as abordagens ativas usam muito, é curador, né? No sentido desse professor que seleciona, que ele já tem um olhar mais especializado, seja teórico, seja de vivência, né? Então, ele que vai colaborar. Eu gosto da terminologia vigotskiana, de dar atenção mais, dizer, eu preciso elaborar e pensar nesses caminhos, sozinho esse aluno não conseguiria trilhar. Essa seria uma tarefa e uma abordagem aí condizente com o que a gente chama de ensino híbrido. E eu tenho aí várias possibilidades. É fundamental a gente pensar essa abordagem, o que é novo são as tecnologias, não a abordagem, né? A abordagem antiga, ela tem muita história, né? Muitos educadores. Eu me lembrei, assim, preparando a live, preparando o material, e me lembrei que eu tive a felicidade de estudar aqui na minha cidade, escola de abordagem montessoriana. Então, essa autonomia, hoje o que se chama de rotação por estações, e rotação individual, e tantos outros nomes, na verdade, aos 10 anos, a gente já fazia nessa escola. A gente já tinha uma disposição de sala completamente diferente, a gente já tinha, o mês inteiro nós já sabíamos o que nós íamos fazer, então a professora já era isso, ela era essa cuidadora de saber quais as dificuldades, nós sentava com a gente, né? Então, só para ilustrar que tudo isso tem muita história. Que agora a Eliana vai falar um pouco mais dessa interação no ensino remoto, que na verdade é o que nós estamos vivenciando agora, que são as tecnologias digitais que substituíram as aulas presenciais para os alunos que têm acesso às telas. Eliana, agora é com você. Fiz o que todo mundo faz, que toda hora a gente faz na aula, né? Desligo o microfone na hora que vai falar, fica falando um monte, né? Fica falando da metade da aula e depois percebe que o microfone está desligado. São coisas do cotidiano, coisas concretas do cotidiano nas nossas aulas remotas. Então, para falar um pouquinho sobre isso, né, que há uma substituição, claro, nesse momento eu não teria outra possibilidade, né? E aí, cada instituição foi buscando um pouco o seu caminho, foi buscando ferramentas, né, plataformas, né, para que essas aulas remotas pudessem acontecer. Então, essas aulas presenciais, elas foram transferidas para um formato online. Porém, nas aulas remotas, do ensino remoto, você vai ter duas estratégias, né? Você vai ter as aulas síncronas e você pode fazer as atividades assim. Mas a gente precisa pensar no seguinte, o que ocorre, então, nessa passagem das aulas presenciais para as aulas remotas? Existe um fator de sociabilidade, que é a questão, como eu falei, de uma linguagem gestual, que se completa com a linguagem verbal dentro de uma aula presencial. Por outro lado, nós temos, na mediação do computador, a linguagem verbal, escrita, você tem os chats, e uma linguagem visual, que são os emojis. Então, são vivências que nós estamos tendo e que vão mexer um pouco com as nossas subjetividades, as nossas sociabilidades. Nesse processo, então, de mudança, né, não de transformação, de mudança das aulas presenciais para as aulas remotas, eu acho que tem alguns fatores que a gente precisa pensar e refletir mesmo. Então, por exemplo, nós duas aqui, a gente quis fazer uma coisa de uma conversa, muito mais de uma conversa, pensando muito nas nossas necessidades e naquilo que nós vivenciamos nas aulas remotas, que é, muitas vezes, não ter a imagem dos alunos ali, né? Você tem a foto do aluno, você tem as iniciais, né? Mas, assim, a gente está dando aula no computador, então... It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play. Like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Eu muitas vezes, eu não sei se eu olho para frente, se eu olho para o lado, se eu olho para o outro lado. E mesmo que você esteja com uma tela com a fisionomia, a foto de todo mundo, cada hora essa foto está num lugar, né? Não é uma coisa que se fixa, né, efetivamente, porque um entra, outro sai, então vai tendo uma outra mobilidade. Além disso, nessa passagem, houve principalmente uma contaminação entre os espaços público e o privado. Então, a escola entrou na minha casa, certo? E eu entrei na casa do aluno. Há vários fatores que vão tirando, às vezes, a nossa concentração, a concentração do aluno. Não é só a questão da tecnologia. E que, minimamente, a gente tem tentado resolver. Porque quando você vai entrar na sala de aula, você se prepara. E hoje nós preparamos tudo. Eu preparo o computador, onde eu estou, onde eu vou sentar. Eu preparei a aula. Tem um outro ritual de trabalho. E que muitas vezes se mistura com o meu cotidiano, porque eu estou ouvindo, a panela de pressão está funcionando lá na cozinha, né? Está chiando, vou sair correndo. O meu cachorro late, né? A Maria começou a dizer que quando ela começou a dar aula remota, começou a reparar no carro do ovo. Eu nunca tinha reparado no carro do ovo, né? O carro do ovo passa toda hora, né? Caminhão de frutas, as crianças, os vizinhos. Muitas vezes eu ouço também, às vezes quando o aluno abre o microfone, às vezes eu ouço voz de criança. Quer dizer, isso, de certa forma, nos cria uma outra tensão e interfere na nossa interação. Então, a gente está tentando buscar outras formas de interação e resolver um pouco essas questões que estão no nosso entorno, em que eu não tenho aquele ambiente presencial e não sigo mais aquele ritual da sala de aula presencial. Nessa passagem, então, das aulas presenciais para as aulas remotas, eu não posso simplesmente fazer uma transposição. Por quê? Nós temos um elemento de interação que nós fomos perdendo. Por exemplo, essa linguagem gestual. Nós temos outros meios, né? Então, até, por exemplo, o silêncio dentro não, né? Na sala de aula, né? No computador. Às vezes você pergunta alguma coisa, e aí, gente, tudo bem? Vocês entenderam? E fica aquele silêncio. Isso nos gera uma dúvida, né? Será que ele está entendendo? Será que ele está ali? É diferente quando eu estou na sala de aula, eu olho para os meus alunos, e se é face a face, se ele está cansado, se ele está com sono, se ele está com fome. Às vezes você pergunta, ele só faz o gesto na cabeça, né? Ou não, né? Sim ou não. Enfim, você tem uma outra linguagem que nós não temos mais nesta mediação tecnológica. Além disso, a gente precisa contar com uma questão que não é só apenas tecnológica, mas é econômica. Nem todos os alunos têm uma câmera, uma boa câmera. Às vezes nem o professor tem uma boa câmera. E às vezes ele não abre porque ele tem um pouco de vergonha, ele é tímido. Às vezes ele está no ambiente da casa dele que ele está dividindo com muitas pessoas. Então tem uma série de fatores que vai fazendo com que a gente não tenha essa linguagem gestual e a gente precisa, então, prestar mais atenção nessa linguagem verbal e tanto oral como escrita. Agora, em que medida nós perdemos com essa ausência de uma linguagem gestual? Será que essa imagem do outro é mesmo tão importante para o processo pedagógico ou não? Qual é a necessidade, então, que nós temos? Né? Que tipo de mudança que nós temos que fazer nessa interação que se efetivava através do gesto, através do corpo, na sala de aula presencial, e agora eu não tenho mais nas aulas remotas. E isso marca diferentes percepções. Pude constatar que essa questão da presença visual, ela marca diferentes percepções desse gesto corporal, da presentificação do corpo, do face a face. E eu perguntei para os meus alunos, para todos os meus alunos no semestre passado, porque isso era uma coisa que começou a me inquietar muito, embora eu tivesse a voz, né, dos alunos, e tivesse também a escrita, eu ainda sentia falta de ver o corpo,
né? Até que eu brincava com eles, né? Eu abria a minha câmera e dizia assim: olha, eu estou aqui, não sou robô, né? O lado de cada tela é um professor, não é um robô. Então, isso foi me inquietando e eu fiz uma pergunta, né? Uma espécie de um questionário com eles, em que eu perguntava se para eles era muito importante ou não. Agora, esse questionamento, então, ele surgiu porque eu tenho um pouco uma memória geográfica. Eu olhava para a sala de aula, mais ou menos sabia onde os alunos estavam. Ou uma memória fisionômica, né? Lembro da fisionomia. São percepções subjetivas que a gente tem do outro. Eu sempre dizia que eu abria a câmera, eu sempre abro ou fecho, né? Num determinado período, porque às vezes o sistema às vezes fica um pouco carregado, então às vezes não dá para ficar o tempo todo com a câmera ligada. E essas questões que envolvem a visibilidade do corpo, a imagem do corpo, elas mostram modos de subjetivação que derivam deste corpo. Essa é uma colocação que a Santaella vai discutir no livro dela, Corpo e Comunicação. E ela também traz, no interior do texto dela, uma referência que é a Fernanda Bruno, do livro Que Corpo é Esse? E vai mostrar que formas de aprender da tecnologia, né, como uma mediação ou uma interface, é que vai construir uma história, digamos assim, uma história das fronteiras que nos constituem. Então, através dessa tecnologia, através dessa interface, eu vou construindo também a minha imagem dentro dessa mediação. Então, eu perguntei para os meus alunos o que eles achavam, se era importante e se não era. E é uma coisa interessante, eles me disseram o seguinte, que preferem não abrir a câmera, porque alguns não têm câmera, alguns são tímidos, eles mesmos se colocam dessa maneira, alguns dizem que às vezes tem outras pessoas passando, né, dentro da casa, então eles acham que é melhor não abrir, e eles também não sentem falta que os seus colegas abram a câmera, né? E para o professor também, que para eles é indiferente que o professor abra a câmera, que não é necessário. O que é mais importante é a percepção da voz. Então, eu comecei a perceber o seguinte, que eu preciso falar um pouco mais devagar, a gente precisa ter um pouco uma fala mais pausada, mais clara, não perder a nossa entonação, né? Nem a clareza com que a gente articula a nossa voz, porque isso é importante para o aluno. É muito mais importante ele ter a voz, é uma espécie de materialidade do professor que chega ao aluno, então, através da voz. Então, são percepções diferentes, enquanto para mim seria importante, tem a ver também com uma subjetividade, com uma relação minha, né, com o outro, para mim era importante ver o aluno, mas eu precisei readequar essa percepção a conviver com alguns silêncios que a gente tem dentro da sala de aula, né, que hoje é diferente, o silêncio aqui me incomoda. Antes a gente dizia, mas aquela sala de aula, todo mundo fica falando, é um barulhão danado, e hoje a nossa colocação é outra. Nossa, ninguém fala nada, não é? Então, esta percepção precisa ser repensada, né, para que a gente possa construir uma outra interação, outros modos de interação. Eu não sei dizer muito para vocês qual seria a melhor solução. Na medida em que a gente vai construindo as aulas, eu vou mudando as estratégias e eu vou experimentando. Algumas coisas dão certo, algumas coisas não dão certo. Então, eu acho que assim, no processo pedagógico, a gente trabalha mesmo, né, com essa questão dos acertos e dos erros. E, às vezes, tem coisa que dá certo para uma turma e não dá muito certo com a outra turma. Agora, o que eu percebo é o quanto é importante que a minha voz esteja presente e que a minha voz, ou a minha escrita, ou os emojis que eu coloco ali, porque mostram essa expressividade dos meus sentimentos, do meu pensamento. Tá? E aí circulou pelo Face, pelo WhatsApp, de grupos de professores, né? Então, essa brincadeira, um pouco séria, um pouco a brincadeira, eu acho que tem umas coisas que a gente precisa refletir.
Então, não deixe o seu professor sozinho. Ligue a câmera, participe, mostre que você está ali com ele e por ele. Essa é uma questão de educação e empatia. É interessante o quanto isso mostra essa subjetividade do docente. No processo educativo, a gente precisa pensar as duas pontas, né? É o docente e o discente. Então, essa sensação de solidão do professor, porque eu acho que aí a gente precisa repensar outros modos de interação, porque há fatores que precisam ser considerados. São essas diferentes percepções da interação que se constrói nesta mediação pela tecnologia, pelo computador. Quais são os impedimentos que nós temos tecnológicos? E assim, é econômico, é o tipo de aparelho, é a internet que você tem. Muitos professores não estão nem dando aula com computador, muitos alunos não têm o computador, estão com celular, e o celular ele tem uma aplicativo, a plataforma, às vezes ela não funciona da mesma maneira que no computador. Então, essas questões precisam ser pensadas. Veja, a tecnologia não vai te trazer um mundo, ela não traz toda a solução do mundo, né? Isso também precisa ser considerado, né? O que está em jogo aqui é uma tecnologia ou é o processo de ensino-aprendizagem e as várias mediações, interferências, intercorrências que nós temos nesse processo. A relação dessa subjetividade, tanto do professor como do aluno, como lidar com essa contaminação dos espaços público e privado. Eu, no semestre passado, teve uma turminha que chegou um determinado momento que nós fizemos o Dia dos Bichinhos. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Todo mundo começou a mostrar os seus bichinhos, né? Um pouco para quebrar essa dureza que é você ter a interação apenas por uma máquina. Eu estou falando para uma máquina, na verdade, né? Eu tenho a imagem aqui da Maria, né? Por isso que a gente quis fazer junto, para ter uma imagem uma da outra. Mas eu não tenho o restante. Então, foi um momento muito interessante. Eu acho tão importante quanto você desenvolver o conteúdo é também ter algumas estratégias em que você desenvolve essa empatia, essa interação, essa sociabilidade, essa afetividade, tá? E isso implica em buscar outras estratégias que desenvolvam essas sociabilidades. Eu acho que esse é um grande desafio. A gente não tem respostas, nós estamos caminhando, né? A cada momento surge uma coisa diferente, eu percebo, né? Quando entrou esse semestre, eu falei, nossa, agora eu já sei tudo, né? Já aprendi tudo do computador. Mentira, não é verdade. A gente está sempre tendo que aprender e construindo formas de estabelecer uma interação melhor com os alunos, porque essa é uma questão que ela é fundamental e que ela não passa só pela linguagem verbal, mas é a linguagem visual também. A linguagem gestual também ela é importante. Na minha perspectiva, pode ser que vocês me digam, não, isso daí não tem tanta importância assim, né? Pode ser que algumas pessoas não concordem, mas aí é justamente essa questão da subjetividade, né? De aspectos que caracterizam, né, a nossa individualidade. Em relação a isso, não tenho realmente grandes respostas. O que a gente tem, que a Maria vai falar um pouquinho, são essas nossas experiências, essas nossas sugestões. Maria, agora é com você. A Rose Bonfim, ela fez um comentário muito interessante. Quando ela diz que o ensino híbrido, ele é uma proposta em si, né? Mas que o que é indesejável é o inadequado, são as instituições privadas se apropriarem desse conceito, né, para reduzir a remuneração do professor. Reduzir a remuneração do fazer marketing, entender como se essas metodologias ou abordagens fossem um fast food, né? Tem um texto excelente do Gustavo Pugliese no site do Porvir, que vale a pena ler isso. Então, sim, gente, porque sim, isso é muito sério. Inclusive, o que nós estamos fazendo é
transferência. Nós viemos da escola, do presencial, e nesse momento estamos usando as tecnologias para fazer um ensino online, não necessariamente híbrido, tá? Nesse sentido de uma metodologia que eu vou fazer uso, se eu estiver me referindo ao que o filósofo norte-americano John Dewey já dizia lá atrás, ensinar a pensar. Se a minha metodologia de trabalho estiver preocupada com esse aluno, com esse ensinar a ver a realidade, a pensar o que ele está vivenciando, a discutir, a olhar, que a gente tem um excesso de informações, e essa é a nossa tarefa, acho que como professores, tentar orientar esse aluno para que essas informações se transformem sim em conhecimento, né? Então, estimular esse pensamento, estimular essa autonomia, essa reflexão, essa emancipação, né, no modo de pensar. Então, já o John Dewey diz isso, como eu citei, né, a Maria Montessori, o Paulo Freire e tantos educadores. Então, falar de ensino, pontuar isso, tá bom? Sugestões, né, de modos de interação. Agora eu estou aqui pensando no que a gente aqui na universidade onde eu trabalho, a gente teve um apoio imenso do TI, então eu tenho que dizer isso, assim, porque a gente conseguiu, em uma semana, que a gente parou em 16 de março, 23 de março, nós já estávamos fazendo esse ensino online, né? E naquele momento foi muito difícil para todos, tecnologias que nós não conhecíamos, no mesmo, aí eu vou usar o Zoom, eu vou usar o Meet, até agora, né? Os meus alunos, se eles estivessem aqui, eles iam dizer, professora, deu uma engastalhada aí no começo da apresentação, é você, né? Porque no mesmo dia você sai do Zoom, você vai para o Meet, volta para o Zoom, né? E aí, né? E a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando um pouco mais complicado. Então, naquele momento a gente também ficou muito, muito confuso, né? O que fazer? Então, assim, aqui eu estou trazendo algumas coisas que a gente fez no ensino remoto e algumas sugestões de colegas que fizeram também e de trabalhos também anteriores. Então, o que a gente propôs ali, né? Leitura, essa foi uma proposta muito interessante, de curso também com a professora Den Falcão e o professor José Moran, e a leitura interativa. Então, eu colocava o texto no Forms, dava aula assim, né, no primeiro semestre a gente usou muito o Zoom, e eles iam discutir os textos e também existia, então, esse diálogo ali pelas dificuldades que eles vinham. Então, o texto, todo mundo podia pintar, podiam grifar, pintar, fazer os diálogos, fazer os comentários, deixar ali as suas perguntas, e os colegas poderiam responder, entanto, essa foi uma sugestão, né? O trabalho com hipertexto, esse ensino remoto, para trabalhar essa linguagem, né, típica do online, típica do digital, né, que é o hipertexto. E escrever, então, isso eu fiz no semestre passado, agora eu fiz a proposta também recente, esse semestre o semestre passado eu tinha também licenciaturas, esse semestre eu trabalho com as 3 áreas, né, humanas, exatas e biológicas, e esse semestre eu estou com as exatas e biológicas, então eu acabei de fazer essa proposta também, e é muito interessante, porque é uma geração que está realmente aí usando as tecnologias, mas não exatamente como a gente imagina. Não necessariamente tem um domínio do Word, por exemplo, né? Quando a gente fala, por exemplo, em hipertexto, o que é, professora? É uma sugestão esse trabalho que dá para fazer com todas as áreas. Essa abordagem, os links, eles não são aleatórios, né? Eles têm a ver com o seu texto, com o seu objetivo, com o que você quer criar. Deu muito certo no primeiro semestre. Nesse segundo, a gente está fazendo agora. Mapas conceituais, sem dúvida, eu acho que vai ter também um encontro formativo sobre isso, né? Eu acho excelente, né? Porque você tem aquele aluno que ele é visual. Um mapa, ele entra com essa possibilidade do brincar, do criar, né? Existem regras, mas é muito interessante quando ele cria o jeito dele, né? O mapa precisa ter frases curtas, expressões, enfim. O Padlet, né? O mural digital, projetos também, né? Eu acho que é uma possibilidade muito, muito legal. Nós usamos a plataforma Moodle, fazer um curso, né? Nós continuamos aulas síncronas, então a gente está tentando trabalhar nas duas frentes, né, o assíncrono e o síncrono, né. E aqui eu queria contar de uma professora, a professora Andréa Alda, minha colega, que fez um trabalho maravilhoso no primeiro semestre, lindíssimo. Ela foi também trabalhando com a língua portuguesa, ela foi aos alunos a desenvolver essas habilidades
das outras linguagens, né? Do verbal, mas também do audiovisual. Então, eles foram desafiados a fazer vídeos. Então, a gente está nesse momento assim, né? Como disse a Eliana, não temos resposta. Estamos tateando, algumas coisas estão dando certo, outras não tanto. E está sendo um aprendizado realmente para todo mundo. Acho que era isso que eu queria falar agora. Ô, Sueli, eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês. A ideia realmente era uma conversa, desde que nós aqui experimentamos o que nós vivenciamos no dia a dia, né? A internet cai, aí assim, tem gente passando aqui na minha frente, eu não sei se eu olho para cá ou para lá, quer dizer, são coisas do nosso cotidiano, da nossa realidade hoje, que eu acho importante a gente refletir, a gente trocar a partir dessas nossas reflexões, das nossas percepções, né, que vão nos levar também a buscar um aporte mais teórico, entender como isso tudo está ocorrendo, como é que nós vamos buscar novos caminhos. Quero agradecer a Sueli e a Edilane, eu acho que esse projeto é um projeto bem interessante e eu espero continuar ainda essa conversa. Agradecemos às professoras pela riqueza nas explanações e as sugestões para colocar estes modelos em prática, tanto no ensino básico quanto superior. Agora é possível ter uma melhor interpretação, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, sobre as 3 modalidades apresentadas. Realmente, Renato, os formatos ficaram mais claros, porém os ambientes de aprendizagem virtual continuam sendo desafiadores, ressaltam as nossas convidadas. Ao longo da conversa, elas apontaram que manter a interação entre os alunos nestas modalidades de ensino é uma das principais dificuldades. E como apoio, enalteceram a importância de explorar as linguagens verbal, visual e oral. São os caminhos para superar estes percalços. E não foi só isso. Elas destacaram também a preocupação com a precarização do trabalho docente em vista das suas múltiplas funções e que, aliás, aumentaram ainda mais com as novas habilidades, sobretudo na área tecnológica, que passaram a ser exigidas destes profissionais. As especialistas fizeram ainda uma reflexão sobre os aprendizados que adquirimos ao longo deste período, e em especial sobre a educação que nos espera após a pandemia. Como será a aplicabilidade de toda esta bagagem com o retorno às aulas presenciais? Será que o ensino híbrido, que vai ganhando força na educação básica e se consolidando no ensino superior, passará a integrar de fato a cultura escolar brasileira? O que a pandemia ensinou para o professor, o aluno, a gestão e toda a comunidade escolar? Encerramos este 9º episódio de forma reflexiva, com questionamentos que nos fazem pensar sobre o nosso fazer pedagógico. Esperamos que as suas respostas às nossas indagações os ajudem a traçar os novos percursos de aprendizagem e a construir uma nova realidade nos diferentes cenários educacionais do nosso país. Este podcast é produzido pela Rádio Edu Brasil em parceria com o Grupo de Pesquisa Polifonia, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, e com o Grupo de Pesquisa MECOM, Mediações Educomunicativas, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, USP. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.